Olá amigos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada e vamos a mais um tutorial aqui do Multimedia Art e hoje nós trabalharemos com a criação de legendas no Adobe Premiere. Mas antes de dar uma continuidade, entra aqui no nosso canal, no Marcos P. Furlan, dá um curtir aqui no canal para acompanhar nossas videoaulas, acione aqui as notificações para você receber toda semana conteúdos novinhos aí. E vamos então ao Adobe Premiere. Algumas aulas atrás eu criei essa videoaula aqui de textos e gráficos essenciais, tá? Que eu vou deixar o link no card aqui do vídeo para que vocês possam acessar e também lá no final na assinatura. E esta semana eu ministrei uma consultoria para uma pessoa que precisava realmente trabalhar com legendas. E logicamente ele chegou para mim e falou, poxa, estou com dificuldades e assim por diante, como que eu faço? Então vamos lá. Ele não queria criar títulos nem gráficos, eu vou mostrar as três situações. Então eu tenho esse vídeo aqui, eu já dei uma editada nele, tá? Então ele vai ter um pouco de fala e vai entrar uma música. Ó. Muita buzina, muito barulho, muito carro, muitas motos, ônibus, pedestres. É assim que é o trânsito na China. Olá, eu sou o Dieter. Seja bem-vindo ao Dois a Mais da China. E hoje vamos conversar sobre o trânsito nesse lugar. Ok, então deu para ver que tem um pouco de texto ali assim por diante. Então ele começa com esse texto aqui, ó. Muita buzina. Muita buzina. Então eu vou aumentar aqui. Uma alternativa, e a mais antiga que nós tínhamos, era fazer isso. Em File, New. Aqui eu tenho Legacy Title, ou quem tiver em português, né, a opção de título. Dava um nome lá, eu vou chamar de Muita Buzina. Então, ok. Ele abre ali, né? Eu digitaria ali o texto que eu quero. Muita buzina. Aí eu poderia chamar aqui as ferramentas para poder definir aqui as propriedades do meu título. Nossa, sumiu aqui as minhas opções. Cadê Tools? Aqui. Beleza. Então eu poderia chamar aqui, posicionar. Aí eu vou chamar aqui novamente. Deixa eu pedir aqui as proprietors. Aí. E logicamente eu poderia definir aqui cor de texto. Vou pôr aqui um texto em preto, por exemplo. Tá? Vou mudar aqui um pouco essa fonte, que fonte aroma ficou totalmente fora, né? E aí eu posicionaria onde que eu queria. Se eu quisesse colocar aqui um fio, ele está como solid, tá? Vou pôr aqui que eu quero. Tá? E aí, lógico, se eu quisesse ainda poderia desenhar aqui um retângulo, tá? Esse retângulo eu vou colocar ele em branco. E lógico que eu preciso que ele fique abaixo do meu texto. Então eu vou ter que mudar a ordem deles aqui, né? Então, deixa eu só aqui botão direito, Arrange, Bring to Front ou acima. E aí, logicamente, eu posicionaria, trabalharia aqui, tal. Que fosse isso, tá? Estou fazendo bem ruinzinho aqui, mas só para dar ideia. Ele carrega lá e eu posiciono onde eu quero. Beleza. Essa é uma forma meio chata de ser feito, daria muito trabalho, tá? E não é uma forma legal. É uma forma existente, mas não é tão legal. Depois de um tempo, a partir da versão 2015, deixa eu voltar aqui no Muita Buzina, né? Muito barulho. Lá no início, na realidade, né? Muita buzina. Ó, então, ó. Muita buzina. Tá. E eu poderia simplesmente clicar aqui na ferramenta Type Tool, clicar onde eu quero, e muita buzina. Ele já criou um gráfico ali para mim, certo? Então, ó, então muita buzina começa aqui, né? Ó. Lá do início, na verdade. Ó. Muita buzina. E para aqui. Posso até parar bem, acho que um segundo aqui já deu. Dou um Ctrl K ali só para fechar. E aí ele faz isso, ó. Muita buzina. Ok, é mais rápido do que ficar clicando o título, porque simplesmente eu venho aqui, clico na outra parte, porque a ideia é muito barulho, né? Vou lá, muito barulho, mesma coisa, ó. Muito barulho. Terminou aqui, Ctrl K para cortar, clico e deleto, e assim eu vou fazendo sucessivamente, ó. Muita buzina, muito barulho. Certo? O que acontece? Dessa forma aqui,
Eu vou ter que fazer um bloco para cada um deles e, logicamente, esse gráfico que eu tenho aqui, que são chamados os textos gráficos, certo? Se eu clicar aqui e chamar aqui a janela de efeitos, ele vai trazer para mim ali, né? Ó, eles estão ali embaixo. Então tá aqui, eu posso configurar toda a parte de texto. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Eu posso configurar toda a parte de texto aqui e fazer dessa forma. O que acontece? Isso aqui, ele vai embutido no meu texto, tá? Aí vem aquela coisa, professor Marcos, eu quero colocar diferente, eu quero colocar legendas, mas eu quero que elas sejam exportadas à parte, que gere um arquivo de texto. Tem como fazer isso? Tem como fazer isso, certo? Eu vou até deletar algumas que eu já tenho aqui. E aí o que eu faço? Eu venho aqui, ó, em File, New, né? Legend, ou legenda. Cadê? Nossa, não está como legenda, ele está como Captions, tá? Então eu posso puxar por ali. Ou aqui na janela de projeto, também botão novo, Captions. Aí ele vai me perguntar que tipo de legenda que eu quero. Eu tenho CA608, trabalha muito bem com o YouTube. CA708, TV trabalha com isso. Teletext, Open e Open Captions, tá? Open Subtitles, australiano e Open Captions. Ou abrir legenda. O que acontece? Na realidade, quem tem que mandar para você qual é o tipo do formato de arquivo de legenda é para onde você quer. Então, por exemplo, se for para uma emissora de TV, ela vai falar, olha, me manda a legenda em tal formato. Para o YouTube, eu vou usar essa aqui, a 6CA608. Ele já capturou a minha base. Eu vou deixar desta forma e vou dar um OK. Então, eu tenho ela ali. Tá? Tinha duas, eu vou deletar uma delas. Deixa eu ver essa aqui. Ó, tá aqui tá menor, tá 640. Então, deixa eu começar uma de novo. Ó. Aqui. Captions. Tá lá. OK. Criou ali para mim. Eu vou renomear ela. Tá? Eu vou dar um duplo clique aqui. E eu vou chamar ela de legenda YouTube. Pronto. Então eu já sei qual é o nome que eu quero para ela. Então tá lá, legenda YouTube. Aqui. Eu pego ela aqui, arrasto ela para o meu vídeo e eu já vou fazer com que ela fique pelo vídeo inteiro, independente do que eu vou colocar. Certo? Então eu já vou colocar desta forma para que ela fique no vídeo inteiro. E é bom trabalhar com tamanho grande porque você consegue visualizá-lo. E quando eu clico aqui, poxa, mas cadê a legenda? Então agora eu preciso chamar minha janela de legenda. Então também vou vir aqui em Window, Captions, ele está em algum lugar por aqui, deixa eu ver aqui, não está. Ah, está aqui em cima. Só que aqui ela ficou muito pequena. Então eu vou arrastar ela, vou só deixar ela numa área que fique melhor para eu trabalhar. Esse tipo de formato, ele já trouxe ali para mim, certo? A posição que ela está, então eu vou ter que aumentar um pouquinho aqui, tá? E aqui eu já vou mudar um pouco, ó. Eu quero que ela fique centralizada, tá? Ela não vai descer mais do que isso, tipo pop-on. E aí, o que acontece? De repente pode ser que você não esteja visualizando isso aqui, tá? O que acontece se você não estiver visualizando? Tem que vir aqui, ó, nessa chavezinha de settings aqui, ou propriedades, e pedir aqui, ó, Close Caption Display, tem que pôr que é Enable, que você está ativando. E aqui em Settings também tem que ver se ela está no mesmo formato que você criou. Aí eu vou dar um OK, tá? Só deixa eu dar uma janela no projeto que tiver nessa minha trânsito, tá certo? Ó, 1920 por 1080, que eu tô achando minha legenda tão grande ali, tá? Mas beleza. Daí eu venho aqui, então ele começa dessa forma. Muita buzina, então eu vou... Aí dá uma travadinha aqui. Aquela hora que você torce para não travar o programa, né? Senão eu vou ter que dar uma pausa na aula, carregar tudo de novo. Faz isso não primeiro. Tá. Deixa eu só dar uma pausa aqui até que ele retorne. E aí assim que ele retornar eu já trago de... Travou mesmo, então voltando aqui, tá? Então como eu estava falando para vocês, coloquei aqui a minha legenda, a legenda YouTube, né? Então ele começa com o seguinte texto. Muita buzina. Muita buzina. Então vem aqui. Novamente.
Ele tá... Então, voltando aqui, eu já acrescentei aqui o muita buzina, certo? Então, ó, entra nesse pontinho aqui, ó. Muita buzina. Então, o que eu tenho que marcar? O ponto inicial, que foi em 003, 022. Aí depois, qual que é a próxima frase? Muito barulho. Muito barulho. Então, ele terminou muita buzina. Eu posso acompanhar, ó, ele vai abrir a boca aqui mais ou menos. Então, vou dar um Ctrl S aqui. Acrescento o sinal de mais. Ele marca, ó, 022 porque é onde terminou aquele, mas não é, é 102. Então, põe lá 102. Ele marca o início. E aí eu tenho muito barulho, que vai até 1,23. 1,22. Tá de bom tamanho ali. Vou dar um Ctrl S novamente, né? Estou evitando aqui dar travado. Depois, o que eu tenho? Vamos voltar, que acho que é muito carro. Muito carro. Então, é muito carro. Então, voltamos aqui um pouquinho. Ó. Ele vai começar a falar aqui. Sinalzinho de mais. Frase. Muito carro. E começa onde? Começa em 2,7. E vai até... Muito carro. Terminou aqui em 3,10. Beleza. Aí, novamente, play. Muitas motos. Muitas motos. Então, volta aqui e vou avançando. Aqui já vai começar. Sinalzinho de mais. Muitas motos. Eu estou em 3,17. Uau. Premiere tá... Voltamos aqui então, pessoal. Só dei uma adiantada na questão dos textos, porque senão ia perder muito tempo. Ele estava dando alguns probleminhas, tá? Então só vou ver aqui onde ele vai. É assim que é o trânsito na China. Parou aqui. Então, 9,19. Então eu coloquei ali alguns já, tá? Aí aqui ele vai entrar o nome dele. Eu vou cortar isso. Seja bem-vindo ao 2 a mais na China. E hoje... Ele vai começar um e hoje ali. Só que eu vou fazer isso, né? Trazer até aqui ao final. Então, ó. Seja bem-vindo ao 2 a mais na China. E hoje... Então, voltamos alguns quadros, né? E aí eu vou marcar ali também que eu estou em 13,08. E vamos ver qual que é o texto. E hoje vamos conversar sobre o trânsito nesse lugar. Voltamos aqui um pouquinho. Então, até aqui, 16,06. Ele fala, então Ctrl S aqui, e hoje vamos falar sobre o trânsito neste lugar. Pronto. O que acontece? Na próximo frame, ó, vou trazer aqui, já entra uma música. Então eu acrescento mais um sinal de mais aqui, e nesse sinalzinho de mais que eu estou justamente em 16,07, entra aquele símbolozinho de música e vai até o final, que seja 30. Pronto. Então, dessa forma, agora eu vou dar, depois de alguns travamentos, né? Ó. Muita buzina, muito barulho, muito carro, muitas motos, ônibus, pedestres. É assim que é o trânsito na China. Olá, eu sou o Dita. Essa parte eu tirei. E hoje vamos conversar sobre o trânsito nesse lugar. Tá. O que acontece? Aqui, se eu quiser quebrar um pouco, eu simplesmente dou um Enter. Ele faz aquilo para mim. Tá? Poderia quebrar até um pouquinho mais aqui, ó. E trazer aquela parte para cá. Então, eu posso fazer essa quebra. A mesma coisa acho que eu vou fazer nesse anterior aqui. Mas tudo bem. Aqui o que acontece é que ele trouxe num formato de texto. Por causa dele eu posso centralizar aqui, posso brincar. E aqui o que acontece? Cada caixinha dessa, eu posso chamar e mudar aqui as cores. Agora eu vou trazer um pouquinho para cá, porque fica um pouco melhor. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho cor de fundo. Então, quando eu marco aqui, eu posso escolher a cor. Ele está em black e eu vou pôr como transparente. Daí você fala, poxa, mas não ficou transparente, certo? Se eu escolher qualquer outra cor, ó, ele muda ali. Logicamente que eu tenho que colocar daí que eu quero
semi, né, para ele colocar, tá vendo, ó, que por mais que eu selecione aqui e mude, ó, ele não está aceitando mudar lá, justamente por quê? Por causa do formato que eu tenho aqui, ó. Se eu colocar opaco, tá vendo que ele não vem para transparente. Por quê? Porque é um tipo de legenda para ser exportada. Como assim? Eu vou dar um Ctrl S, tá? E aí, lógico, eu tenho que fazer caixa a caixa. Ele não me deu aqui, ó, tipo de letra, não me dá uma série de informações, tá vendo, ó? Que eu posso pôr, ó, que se ela vai ser roll up, paint on, certo? Roll up ele vai rodar, eu posso rotacionar, daí ele faz a rotação para mim. Mas o ideal normalmente é um pop-up. Beleza, o que que acontece? Então aqui eu ainda posso pôr ele em itálico, certo? Opa, também tem uma coisa, eu nem ia ver nunca a mudança da cor, né? A mudança da cor tá aqui, ó. Tá, deixa eu só aumentar um pouquinho mais. Ó, muita buzina. Então eu tô aqui que eu tinha mudado. Eu tinha colocado black, poderia ser transparente. Poderia selecionar aqui, ó, e colocar outra cor de fundo. E aí eu também tenho que chamar aqui a cor de texto está branco. Tá vendo que ele deu uma... Ah, ele colocou no muito barulho. Nossa, que estranho, muita buzina, ele matou. Mas embora tá aqui a cor, tá? Mas é o seguinte, eu vou deixar o padrão, que é o black, tá? Então ele já mudou ali para mim também. Olha os bugs que o Premiere tem dado nisso, gente. Tá tudo certinho ali, tá? Então é como se ele não tivesse, ó, selecionado. Mas tá lá. Muita buzina, beleza. Tá aqui certinho nessa posição. Só mudar um pouco para ver se ele tá... Não, é algum bug dele mesmo, tá? Mas aí é aquela história. Beleza, terminei aqui. Quero exportar minha legenda. Eu posso vir aqui em Export Settings. Chamar aqui o tipo de legenda, ó, se é 25 FPS, qual que é o código. Se ela vai para subtitle, latino, português. Aqui eu posso colocar algumas informações, dar um OK. E como que eu exporto essa minha legenda agora? Então eu vou salvar o meu arquivo, logicamente. Eu posso vir aqui em File, Export, tá? Ah, tem que estar com ela selecionada ou aqui, né? Aí File, Export, Captions. Aí ele me pergunta, qual é o formato de legenda que você quer? Eu vou pôr aqui, ó, SRT, vou dar um OK. Vou jogar aqui na minha área de trabalho rapidinho, tá? Salvei. O que que acontece quando eu vou lá para minha área de trabalho? Tá lá, ó, o meu SRT. Vou abrir ele com o bloco de notas, para ficar um pouco mais fácil a visualização. E ele faz as marcações para mim, ó. Tá vendo, ó? O tempo tal até tempo tal, o tempo tal até tempo tal, o tempo tal até tempo tal, e assim por diante, certo? Vou até excluir ele aqui. E eu posso exportar ele com o vídeo. Então, eu vou chamar o vídeo aqui, né? File, Export, Media. Deixa ele só carregar ali para mim. Camtasia com Premiere hoje está me judiando bonito aqui, tá? Já deu de novo não respondendo lá em cima. Tá? Deixa eu talvez dar salvo aqui, talvez eu tenha que dar mais uma reiniciada. Hoje está tenso. Tá? Então vou dar uma pausa aqui até que ele retorne, ok? Beleza, ele voltou, só demorou um pouquinho. Tá aqui trânsito, certo? É um vídeo Full HD, bonitinho. O que que eu faço? Então tem aqui os efeitos, eu posso mexer aqui nas propriedades de vídeo, certo? Vou trazer ele aqui um pouquinho, tá? Então ele não carregou aqui para minhas legendas. Por quê? Porque quando eu entro em Captions aqui, eu tenho que ver como que eu quero exportar essa legenda. None ele não coloca. Create o sidecar file, ele vai criar um arquivo para mim, então vai ser o meu SRT. Ou então burn, que ele queimaria no vídeo a minha legenda. Não é o caso que eu quero utilizar aqui nesse momento, tá? Eu vou colocar create sidecar, SRT. Vamos jogar ele também para minha área de trabalho, com o nome de trânsito. Melhor, vou mudar aqui para trânsito YouTube. Opa. Para eu entender o que eu estou fazendo, tá? Trânsito YouTube. Salvar. E vou dar um export. Tá lá. Tá fazendo o encodamento do vídeo.
tá? Gente, como eu estou trabalhando com o Premiere e ele está bem pesado, provavelmente eu teria que dar uma reiniciada na minha máquina aqui, tá? E também o Camtasia, que também está pesado, eu estava trabalhando com algumas ferramentas gráficas antes, então pode ser que ele dê um pouquinho mais de tempo aqui, mas tá ali 1 minuto, a gente aguarda aqui para não ter que ficar pausando e voltando, pausando e voltando. Então só mais 1 minutinho. Então, beleza. Quando ele finalizou aqui, se eu voltar aqui para a minha área de trabalho, eu vou ter os dois, ó, o trânsito e a minha legenda. Quando eu clico com o botão direito e abro, por exemplo, no Media Player Classic, que ele identifica a legenda, ele já vai carregar junto para mim, ó. Muita buzina, Olha lá, muito barulho, muito... Então aquele fundo preto que eu tinha não será carregado junto. Por quê? Porque ele vai trabalhar com as opções de legenda aqui, ó. Então quando eu chamo aqui os estilos, é aqui que vai ser definido, no player aqui dele. Então é indiferente se eu ter colocado lá, por isso que eu falei, não tem que me preocupar com fonte lá nem nada. É aqui que, no player que vai ser feita essa identificação, essa verificação. A mesma coisa para o YouTube, ó. Então, ele coloca certinho, ó. Muita buzina, muito barulho, muito carro, muitas motos, ônibus, pedestres. É assim que é o trânsito na China. Olá, eu sou o Dieter. Seja bem-vindo ao 2 a Mais na China. E hoje vamos conversar sobre o trânsito nesse lugar. Tá? Então, assim, quando eu subir no YouTube, certo? Eu vou até abrir aqui e vou deixar subindo enquanto eu vou mostrar uma outra parte, tá? O que acontece? E se eu quisesse embutir aqui? Bom, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou deletar essa legenda aqui do YouTube, tá? Vou voltar lá no início do meu vídeo, vamos dar um save aqui nele, certo? Deixa eu só carregar aqui o YouTube enquanto ele está. E eu faria o seguinte, eu vou também novamente dar um File, New, Caption ou Legenda, só que agora eu não vou colocar aqui, ó, um Open Caption, tá? Ele já vai me trazer de forma um pouco diferente e vou dar um OK. Então isso aqui eu vou chamar ela de legenda embutida. Opa, qual que é a diferença? Então vou trazer, não que eu não possa colocar essa aqui também como aquela referência de exportação. Também é possível, tá? Também é possível, ok? Bom, deixa só para não ficar perdendo tempo, eu vou só arrastar ela aqui, tá? Então, opa, não está vindo porque acho que já está no limite dela, depois eu consigo puxar isso. Então, agora veio. Às vezes ele está dando essa... Aí, beleza. O que eu vou fazer aqui? A mesma coisa que eu tinha antes. Então, eu só vou diminuir aqui um pouquinho, puxar aqui um pouco para baixo. Então, ele também coloca. Então, eu vou lá no meu início, dou um Ctrl S aqui. E o que eu já começo a ver de vantagem? Aqui eu já tenho tipo de letra, eu tenho formato de fonte, tamanho, o Edge, ó, a porcentagem é um pouco diferente, eu tenho outras verificações aqui. E qual que era a primeira legenda que eu tinha lá? Era muita buzina. Então eu vou colocar aqui muita buzina. E lógico, na mesma coisa que eu tinha antes, ó. Então eu volto aqui. Começa em 00, tem 00, né? Então, ó, vamos ver aqui, ó. Muita buzina. Ele começa, na realidade, em 3 e acho que vai até 106. Vamos ver se é isso mesmo. Muita buzina. Isso, já colocou lá para mim. Então eu poderia já aqui aumentar o tamanho do texto, certo? Ah, mas ele continua com fundo preto, não dá para mudar isso? Aí que vem o detalhe. Quando eu tenho aqui, eu tenho uma opacidade, ó. Se eu abaixar a opacidade, ele tirou o fundo lá. Ele sai aquele fundo de lá.
certo? Então eu também poderia pegar minha opacidade e deixar com 50%, que ficaria um pouco, eu conseguiria visualizar lá. Eu vou jogar essa fonte aqui um pouco maior, eu acho que fica mais, não, nem tanto, né? Vamos pôr aqui um 80. Agora eu coloco ali, eu vou colocar uns 85%, porque ele dá uma... Então ele fica bem menorzinho ali agora para mim. E aí eu posso escolher letra, posso escolher aqui size, add. Dá para descer mais? Ó? Não, isso infelizmente ele não deixa, tá? Mas o funcionamento é da mesma forma. A diferença é que agora eu consigo controlar aqui. Então, por exemplo, eu preciso que ele fique transparente aqui também. Você tira aqui, só que o cuidado é esse, né? Você acaba ficando preso a isso que de repente não consegue dar uma visualização ali. Por isso que eu vou jogar um 85%. E aí a mesma coisa, ó. Eu vou pegar aqui, ó, trazer aqui, por exemplo. Então, botão mais, ali eu estou em 108, né? Ó. Muito barulho. Que termina em 202, tá? 202. E assim sucessivamente, tá? Eu não vou fazer todo o processo até o final, mas agora ele colocou ela embutida. O que eu vou fazer? Eu vou colocar 0 aqui, ó, para a gente ver justamente isso, tá? E aí, vamos fazer mais um pelo menos, ó. Vamos avançar aqui, o próximo é muito carro, né? Muito carro. Então eu volto aqui, muito barulho, mais um sinal de mais. Muito carro, que vai até... Muito carro. 3 e 12. Pronto. Vou colocar só até aqui para o vídeo não ficar tão longo. Beleza. Feito isto, então agora eu vou exportar isso aqui com outro nome. Certo? Então ele me dá a possibilidade de mexer aqui também, colocar ali, tirando. Então eu vou aqui em File, Export, Media. Só por aqui então, para a gente ver, né? Enviar vídeo enquanto isso. Vou pegar aquele vídeo lá do... Vou só clicar aqui também. Trânsito YouTube. Deixa ele pôr como não listado por enquanto. Enquanto ele sobe, depois eu coloco ali, tá? Então ele veio para cá. Estou aqui em Captions. E eu vou, ó, tá vendo? Ó, essa opção nem me dá a possibilidade de eu gerar um SRT. Por quê? Porque ela é para ser embutida mesmo. Por isso que eu tenho toda a configuração ali. Marquei aqui. Pronto, ó. Tá vendo? Essa é a única coisa que eu tenho. Vou dar um nome para ele de trânsito embutido. Salvo. E export. Tá, ele já vai fazer o processo para mim. Deixa eu ver como que tá aqui. Tá subindo ainda, né? Então tá. Tá, já vai fazer a publicação aqui também. Enquanto ele sobe lá o vídeo. Tá. Qual a vantagem de um e de outro? A vantagem de você ter uma legenda separada é quando você precisa mandar para um player. Tá? E a vantagem, legenda embutida, ele vai ficar dessa forma. Então vamos voltar aqui. Ó, trânsito embutido. O que acontece? Eu não tenho um arquivo SRT para ele. Muita buzina, Ah lá, muito barulho, muito carro, muitas motos. Tá, e assim por diante. Então, o que acontece? Você tem que definir qual a melhor opção para aquilo que você pretende. Essa vantagem é que se eu precisar fazer uma alteração no texto, por exemplo,
eu só abro o meu SRT, faço a alteração aqui, certo? Então, se eu quisesse colocar, por exemplo, ó, vou colocar um ponto em cada frase. Eu achei que ficou legal, ficou ruim sem o ponto, certo? Pronto. Vou lá em arquivo, dou um salvar. Pronto. Mudei meu texto sem ter que renderizar o vídeo novamente. Porém, eu preciso de um player que leia a legenda. Dessa forma, a legenda está embutida, ninguém pode tirar ela, nem mexer, nem nada. Muita Só que buzina, muito qualquer correção, eu preciso voltar para o Premiere. Por isso que esse tipo de legenda, que foi essa última que nós colocamos, então aqui ó, File, New, Caption ou Legenda, e escolher aqui ó, Open Captions ou então abrir legenda, ele vai me dar essa possibilidade de formatação. Já se eu pegar qualquer tipo de legenda aqui, dessas primeiras aqui, ó, mesmo a 708, por exemplo, ó, eu vou tirar essa aqui e vou colocar ali só para mostrar, ó, não colocou aqui, tá aqui, ó, Caption. Ó, ela não vai ter a opção de formatação, ela tem as limitações dela, tá? Então ele vai ficar desta forma, não tem o que fazer. Você vai dar um blá 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 blá. Aí você fala, professor, mas isso aqui nem mostrou. Por quê? Porque como eu coloquei uma 708, eu tenho que vir aqui ó, e ver no Settings. E colocar o que eu quero, para que ele possa modificar, certo? E a embutida me permite que ele carregue automaticamente, tá? Aqui ele está vendo, se eu já consigo pegar aqui ó, nas traduções, idioma, traduzir e tal, configurações avançadas. Deixa eu achar aqui onde está a questão da... Aqui, ó. Certificação da legenda, tal, beleza. Tá? Como ele está subindo aqui ainda, deixa eu dar uma pausa até ele terminar. E daí eu entro nas configurações da legenda, só um pouquinho. Então, terminou de fazer o envio aqui, tá? Então, após isso, eu vou entrar aqui no meu estúdio, ok? Eu preciso estar dentro dele para poder fazer o acerto das legendas, tá? Na versão 2019 mudou um pouquinho isso, então por isso que eu vim para cá. Então vou entrar aqui em vídeos. Está aqui o meu vídeo, vou abri-lo então. E aqui eu vou entrar na guia avançado. E aqui eu tenho ó, enviar legendas com marcação de tempo, continue. Ele pede para eu habilitar onde está o meu arquivo, está ali. Beleza, dou um salvar. E aí eu vou pedir para visualizar o YouTube, o vídeo. Deixa eu passar para anything on your computer, you need to get Grammarly. I write pretty much all day, every day, and muita buzina. Tá, então ele não habilitou ainda. Então eu tenho que chamar ela aqui. Agora ele já colocou para mim. Então ele avisa que está em itálico lá, muita buzina. Ó. Muito barulho, muito carro. E aí você fala, poxa, mas como que eu mexo nisso aqui? Daí você vai ter que, isso aqui é padrão do próprio, ó, do próprio YouTube. Então quando eu entro aqui, ó, nas legendas, eu posso clicar aqui e aí ele peço, ainda dentro de opções, eu posso mudar aqui, ó, estilo da fonte, cor da fonte. Então na realidade você perdeu o controle de como você quer configurar a legenda. Então essa é a diferença entre você fazer o SRT, você daí cada usuário configura a sua, mas ele tem tudo certinho olha lá. Motos, ônibus, pedestres. É assim que é o trânsito na China. Olá, eu sou o Dieter. Seja bem-vindo ao 2 a Mais na China. E hoje vamos conversar sobre o trânsito nesse lugar. Então é desta forma. A aula ficou um pouco longa, peço desculpa pelos excessos de travamento aí que ocorreram, tá? Esse vídeo aqui vai ficar em off, não vai ficar disponível. Mas já aproveitando, já que você veio até aqui, então tá finalizando o vídeo, dá uma joinha, veja o nosso canal aí, certo? Tem bastante vídeo de Premiere,
de After, de Photoshop, de Excel, Power BI, tá? Illustrator, Lightroom, então para que vocês possam acompanhar aí os nossos trabalhos, beleza, gente? Então a ideia era desmistificar um pouco essa questão quando eu uso título, quando eu uso gráfico, quando eu uso legenda, tá? Então a legenda você tem, como eu falei, a possibilidade de você colocar ela separado, que foi o que nós fizemos aqui, ou trabalhar com ela embutida, tá? Lembrando, eu posso colocar e definir na visualização se eu quero embutido ou se eu quero carregado externo? Não. Vídeo com legenda embutida é um vídeo, vídeo com legenda no SRT, outro vídeo, beleza? Gente, por hoje é isso, o vídeo já ficou bem longo, um abraço e até a próxima. Fui!